Olá, está começando o Chão e Paz, o seu programa do bem. O mês de agosto é marcado por diversas celebrações na Arquidiocese de Salvador em homenagem a Nossa Senhora da Assunção. Por isso, a edição de hoje traz uma entrevista com o Monsenhor Ademar Dantas, pároco de uma das comunidades que festejam a padroeira. Ele vai falar sobre a programação da paróquia e também sobre os dogmas marianos. Você confere ainda a história de 3 diáconos que serão ordenados padres neste mês. O Chão e Paz está no ar. Agosto é um mês em que Nossa Senhora da Assunção é festejada por diversas comunidades da Arquidiocese de Salvador. A equipe do Chão e Paz foi até a paróquia que leva o nome da homenageada e conversou com o Monsenhor Ademar Dantas. Ele nos contou sobre a história de Maria. O Chão e Paz está na paróquia Nossa Senhora da Assunção, que está em festa por conta dos festejos da padroeira. Ao meu lado, o Monsenhor Ademar Dantas, ele que é pároco aqui desta paróquia. Tudo bem, Monsenhor? Um prazer recebê-lo aqui no Chão e Paz. Prazer, Luana, prazer, Pascom, prazer, espectadores do Chão e Paz. Eu não sou, eu estou pároco há 2 anos e meio na paróquia Nossa Senhora da Assunção, cuja festa acontece no mês de agosto, já que o dia 15 de agosto é o dia da Nossa Senhora da Assunção. Pronto, então falando sobre a Assunção de Nossa Senhora, queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador como foi esse episódio. Não há referência sobre ele na Bíblia, mas o que a gente tem de informação sobre isso? Veja, lá no Gênesis, no capítulo 3, logo que Deus constatou o pecado da humanidade, ele fez uma promessa que é o proto-evangelho, dizendo que ele colocaria a inimizade entre a serpente, que representava, personalizava ali o pecado, e uma mulher. Então, esta mulher, Maria, que por ser e para ser inimiga do pecado, vencedora do pecado, não podia por nenhum momento estar em paz com o pecado. Por isso ela é concebida sem pecado, a Imaculada Conceição. Desde o primeiro momento, no seio de Ana, Nossa Senhora foi concebida sem pecado. A gente sabe que a história de Nossa Senhora foi uma história de absoluta adesão, conivência, acolhimento do projeto de Deus, especialmente no fato da anunciação, quando ela, dialogando com Gabriel, que era o mensageiro, ela disse: está aqui a serva, faça-se em mim a tua vontade. E os evangelhos, de fato, falam pouco de Maria, mas falam intensamente com palavras muito propícias a Nossa Senhora. Não temos referência do dia que Maria morreu, de como foi a sua morte. Algumas tradições falam da dormição de Maria, para dizer que ela não morreu, mas ela dormiu. E a teologia, o dogma, que foi proclamado somente em 1950 por Pio XII, tira como consequência da sua Imaculada Conceição, do seu projeto de vida, do seu envolvimento com Deus em Cristo, a conclusão lógica de que ela não podia ter sido corrompida pela morte, apodrecido o corpo que gerou o Filho de Deus. Então proclamou o dogma da Assunção de Maria, ou seja, o fim humano, terreno de Nossa Senhora é tal qual o fim de Jesus. Jesus ressuscitou e nós temos o Senhor do Bom Fim. Nossa Senhora foi elevada, foi assumida por Deus, e nós temos Nossa Senhora da Assunção, que poderíamos tranquilamente chamá-la também, popularmente, de Nossa Senhora do Bom Fim. Certo. E aqui na Arquidiocese de Salvador, pelo menos 14 paróquias, mais de 10 paróquias, com certeza celebram nessa festa de Nossa Senhora da Assunção. É uma tradição muito forte. O que é que isso representa para a nossa comunidade? Por que existe essa ligação tão forte aqui em Salvador? Parece-me que paróquias com o título de Nossa Senhora da Assunção é só uma. Há comunidades, por exemplo, nos Barris tem o Colégio Nossa Senhora da Assunção. Há comunidades consagradas, patrocinadas por Nossa Senhora da Assunção. Eu vejo assim, Luana, quando Nossa Senhora modelo, mãe, Nossa Senhora primeira e mais completa cristã, tem essa conclusão da sua vida assumida por Deus, eu não vejo outra coisa, outro propósito, senão nós, os discípulos, os cristãos, os seguidores, os filhos de Maria, fazemos um esforço de não fazermos paz com o pecado, mas pautarmos a nossa vida pela adesão a Jesus como discípulos e discípulas, acolhendo o seu projeto, a sua palavra, para que também nós tenhamos um bom fim. O bom fim que é o céu, o bom fim que é a ressurreição, o bom fim que é a vida eterna. E esse é o grande
caminho que nós fazemos com direção a esse foco. A partir de agora, você confere histórias de diáconos ordenados padres neste mês. A nossa equipe conversou com cada um deles antes da cerimônia realizada no último sábado. Confira. No último sábado, dia 9 de agosto, Rosalvo dos Humildes foi ordenado padre, em cerimônia presidida por Dom Murilo Krieger, na Catedral Metropolitana. A celebração concretizou um sonho mantido desde a adolescência, quando frequentava grupos de jovens da paróquia de Nazaré. Sonho que começou a ser amadurecido somente há 6 anos, quando ingressou no seminário. Para dar esse passo, foi preciso um incentivo especial. Era um jovem engajado e um dia o padre perguntou para mim: por que você não faz uma experiência vocacional? Logo no primeiro momento, bem receoso: não quero, eu tenho outros projetos para a minha vida. Ele: rapaz, faça essa experiência, não custa nada, quem sabe você descobre aí a sua vocação. Tá, tudo bem. Antes de seguir esse caminho, cursava Publicidade e Propaganda, graduação que concluiu em dezembro de 2007. Pensava, como qualquer outro jovem, constituir uma família, ter filhos, trabalhar na área. Só que, diante de uma reflexão que eu fiz, eu observei que a vocação matrimonial não era, digamos assim, o que eu tanto buscava. Ser um pastor, cuidar do povo de Deus, era aquilo que mais me encantava. Ao contrário do que poderia imaginar, Rosalvo recebeu apoio dos colegas de curso de publicidade na escolha que fez. Apoio que também encontrou na família. Eu que fiquei surpreso, pois todos aceitaram. Então, na minha caminhada vocacional, eu posso agradecer sempre a Deus, pois eu recebi apoio de todas as pessoas, inclusive aquelas que não são católicas, não professam nenhuma fé, mas observaram que, em vista da felicidade de uma pessoa, elas também ficaram felizes comigo. A aceitação por parte de familiares e amigos deu a Rosalvo mais tranquilidade para seguir o caminho de oração e de dedicação ao outro. Não por acaso, o espaço que mais representa os anos que passou no seminário é a capela. Sem ela, no seminário, na vida da formação dos seminaristas, é um espaço vazio. A capela deve ser o início, o primeiro passo da nossa caminhada. Se tem um primeiro momento, onde é que deve começar a formação dos seminaristas? Deve ser aqui, pois aqui nós nos alimentamos da Eucaristia, que nos fortalece para caminharmos nesse mundo que tanto precisa dos seminaristas e dos futuros sacerdotes. Caminhada que está só começando e mexe com o coração deste futuro sacerdote. Eu fico naquela ansiedade em poder retribuir da melhor forma possível aquele respeito que eles têm por mim, retribuir da melhor forma possível o que eles esperam de um sacerdote, o que é que eles esperam de uma igreja. Então, nessa realidade, eu fico naquela ansiedade de poder retribuir da melhor forma possível, tentar fazer o meu melhor para a igreja. No próximo bloco, você continua acompanhando a entrevista com o pároco da Nossa Senhora da Assunção, Monsenhor Ademar Dantas. O intervalo é rápido, não saia daí. E agora você acompanha o segundo capítulo da reportagem sobre os diáconos que serão ordenados padres neste mês. Veja só. O diácono Jaciel Bezerra nasceu na cidade de Correntes, em Pernambuco. A vocação veio ainda na infância e o acompanhou desde os primeiros encontros nos grupos de jovens. A vocação, ela surge a partir do chamado. O candidato, com certeza, ele escuta este chamado e aos poucos vai dando uma resposta. E a resposta é como está aqui acontecendo agora, né? Graças a Deus, há poucos dias da ordenação presbiteral, estou confirmando aquilo que Deus me chamou. Jaciel passou 11 anos com os irmãos salesianos, onde estudou e se aprofundou nos conhecimentos filosóficos e teológicos. Foi enviado a Salvador para auxiliar nos trabalhos administrativos dos colégios Salesiano e Salesiano Dom Bosco e também para gerenciar a Gráfica Salesiano Salvador. Através da assistente social do colégio, conheceu o subúrbio da cidade. Entrei em lugares que não deveria, porque dizia, olha, você não pode entrar aqui, porque é perigoso. Para mim não era, porque quem estava ali eram pessoas, filhos e filhas de Deus. Então, colocava Nossa Senhora da Conceição na minha frente
ia embora. O contato direto com aquelas pessoas inspirou o lema de ordenação de Jaciel. O que me tocou, Luana, é exatamente ver a pobreza, o sofrimento e o desejo ardente daquele povo que deseja ardentemente ter um amigo, um padre, um pastor, um irmão ao lado delas. Durante a caminhada, Jaciel encontrou o apoio de pessoas que fizeram a diferença na formação que construiu para se tornar um sacerdote. O Monsenhor Ademar, o próprio Dom Geraldo, Padre João Pedro, Padre Maurício, Padre Gilberto, foram pessoas que mostraram assim o lado essencial da vida secular. Faltando poucos dias para realizar o sonho de servir a Deus como padre, Jaciel pede a ele inspiração para exercer esta missão. Era o que Laura Vicunha, uma beata, dizia: Senhor, ajuda-me a agir não com diferenças, mas ser mais uma pessoa junto. Então, a indiferença distante de minha pessoa. Então, é isso que eu penso, né? O que eu quero é, de fato, ajudar sem indiferenças. Como é que está o coração e a cabeça, né, nesse momento que está se aproximando, né, de mudança, de transição? Luana, não tem palavras. É um mistério. É um mistério que talvez lá na frente eu vou poder entender. Mas no momento eu não tenho explicação, né? Porque ser mais um servo de Deus e de forma especial como um padre, não tem palavras, não tem. Só quem vive mesmo, ou quem está vivendo esta experiência, é quem sabe, porque você consagrar, transformar o pão e o vinho em o corpo e o sangue de Deus, não tem explicação. O pároco de Nossa Senhora da Assunção, Monsenhor Ademar Dantas, explica os dogmas marianos e detalha a programação da festa da padroeira. Para entender um pouquinho mais sobre essa personagem, né, tão importante, né, que na verdade é a nossa intercessora, né, Nossa Senhora, quais são os dogmas marianos? São 4, né? Quais são eles? Quais são os significados deles? Primeiro, que Nossa Senhora é Imaculada Conceição. Ela foi concebida sem pecado, como eu já disse, por causa da vitória sobre o pecado de Jesus. Segundo, Nossa Senhora é Mãe de Deus. Ela gerou o Filho de Deus. A gente tem muitos cantos que celebram essa verdade. Por exemplo, crendo geraste quem te criou. Maria é a mãe daquele que a criou, a mãe de Deus. E depois o dogma da virgindade de Maria, com base lá no profeta Isaías, com base no anúncio do anjo em Lucas. Nossa Senhora é virgem no parto, antes, durante e depois do parto. O filho que dela nasceu não é filho humano, não é gerado por uma intervenção humana, mas pelo Espírito Santo. É o dogma da virgindade. E o dogma último proclamado, o dogma da Assunção, que é de 1950. Então, essas quatro verdades dão a Nossa Senhora uma importância extraordinária. Se vocês quiserem, você que nos acompanha, leia o capítulo 8 da Lumen Gentium, documento do concílio, que fala dessa presença, dessa corredenção. É chamada Maria de corredentora ali, por causa dessa sua relação íntima com Deus em Cristo Jesus. E aqui na paróquia Nossa Senhora da Assunção, qual é a programação para festejar a padroeira? Nós vamos começar a festa com uma novena que marca o início no dia 8 de agosto. Todas as noites temos uma novena, um momento de culto, de celebração, e terminamos no dia 17. Como no ano passado, esse ano também nós vamos fazer uma novena um pouco diferenciada, misturando quer a evangelização, a catequese, com também uma expressão de cultura, de arte mariana. Então nós temos alguns grupos que vêm cantar as belezas de Maria. Por exemplo, a Arena de Arte é um grupo de jovens cantores, músicos que fazem um trabalho muito bonito sobre Nossa Senhora. A Orquestra Compassos também está fazendo uma apresentação aqui. O OPA, Oração pela Arte, vem também cantar Nossa Senhora. E o tema que nós escolhemos é o tema que está em comunhão com o Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Então nós pegamos do Magnificat aquela afirmação: meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, é o tema geral. E a cada noite
nós vamos refletir sobre um dom que nos deixa alegre. Por exemplo, o dom da vida, o dom da fé, o dom da igreja, o dom da Eucaristia. Cada noite um dom que produz, que provoca, que cria alegria na igreja e na comunidade. E aí no dia 16, desculpem, vai chegar aqui a imagem do Senhor do Bonfim, a imagem réplica da imagem que visita as paróquias. E é a primeira vez que o Senhor do Bonfim vem a Pituba e vem a essa paróquia. Ele chega dia 16, fica aqui, nós vamos fazer uma grande vigília. O Senhor do Bonfim e a Nossa Senhora do Bonfim vão estar juntos nesse dia, nessa noite. E no domingo de manhã a gente tem várias celebrações e à tarde faremos uma procissão, somente com a imagem de Maria, e o Bom Jesus vai nos esperar aqui. Por falar em imagem, a gente tem aqui nessa igreja, né, a imagem de Nossa Senhora da Assunção, que tem uma história especial. Eu queria que o senhor contasse aqui para o nosso telespectador. O dogma foi proclamado em 1950. Em 1952, eu não me recordo o nome, vamos olhar depois na imagem, um escultor português esculpiu duas imagens de como ele concebeu a Assunção de Maria, como ele visualizou. E fez duas imagens em madeira. Esta nossa é madeira. Passando em Portugal, Dom Avelar ganhou de presente uma imagem, esta, que ficou na catedral por um bom tempo, armazenada lá na catedral, exposta na sacristia. Quando se criou essa paróquia, há 30 anos, então a imagem, Dom Avelar doou essa imagem a esta paróquia, que foi aqui entronizada e considerada, tida como padroeira. Desde então, essa imagem que é única e exclusiva aqui no Brasil, e aqui em Salvador é nós que somos guardiões dessa imagem, ela é padroeira dessa paróquia. O povo tem uma devoção muito grande a essa Nossa Senhora, também pela beleza da imagem. Ela é única, ela é muito bonita, grande, tamanho maior do que uma pessoa, maior do que um tamanho natural. E a comunidade tem um zelo e uma devoção muito grandes à Nossa Senhora da Assunção. A Pastoral Social da Paróquia Divino Espírito Santo, no Vale dos Lagos, recebe doações de alimentos para complementar as cestas básicas que serão doadas às famílias carentes. As doações devem ser entregues na Secretaria Paroquial de segunda a sexta-feira. Para saber os horários em que isso pode ser feito e obter outras informações sobre esta ação, o número é o 3393-1323. A gente faz agora mais um intervalo e na volta você vai saber mais sobre os festejos da Nossa Senhora da Assunção em Salvador. O Chão e Paz volta já. Agora que você já conhece a história da imagem de Nossa Senhora da Assunção, mantida na paróquia que leva este nome e fica no Caminho das Árvores, em Salvador, você confere a última parte da minha conversa com Monsenhor Ademar Dantas. Confira. E de que forma essa relação com as imagens pode fortalecer a fé das pessoas, contribuir para que elas se aproximem ainda mais do real sentido daquela devoção? O problema das imagens ainda é sempre que se fala de imagem, alguém vem com a interrogação, né? Especialmente por uma influência protestante a gente tem. Mas para nós cristãos católicos, a imagem é uma referência, é um símbolo, é uma lembrança. Eu costumo brincar, vem cá, na sua carteira, na sua bolsa, não tem uma fotografia do seu filho, da sua mãe, a pessoa mais querida que você tem? Nós temos, como temos nas ruas, monumentos cívicos que celebram as figuras que fizeram a nossa história, nós temos também as imagens que testemunharam a nossa fé. E a relação com a imagem é no sentido assim, essa mulher, Maria, biblicamente conhecida, escolhida por Deus, predileta de Deus, está aqui, é esta figura. É claro que as imagens tomam a configuração de uma cultura. As Nossas Senhoras Negras, as Nossas Senhoras Orientais, as Nossas Senhoras... A nossa é mais assim, uma imagem, as nossas imagens são mais ocidentais, mais francesas, italianas, né? Mas tem essa relação de produzir em nós a lembrança, o culto, a devoção, a admiração pelo bem que ela fez à humanidade. Dentro dessa programação religiosa, né, que vai ser feita aqui, de orações, né, e de refletir os dons, qual desses dons o senhor destacaria, né, em termos de referência, né, para a comunidade? Eu acredito que todos.
Só lembrando, o dom da vida, o dom da fé, o dom da família, o dom da amizade, o dom da igreja, o dom da comunidade, o dom da Eucaristia, por exemplo. A igreja vive da Eucaristia e a Eucaristia é feita pela igreja, né? O concílio já nos disse assim. O dom da Virgem Maria, ela é mãe, ela foi dada por Jesus como um presente, como um dom para nós, no momento mais definitivo da sua vida, quando ele só sobrou diante dele ela e ela nos deu a si mesmo como mãe. E por fim o dom da salvação. Nós somos salvos por um querer amoroso de Deus, por uma predileção de Deus. Eu destaco todos. Se você me perguntasse daqueles o que mais te agrada, eu diria a Eucaristia, o dom da Eucaristia. Não sei se por ser padre, mas por compreender que a Eucaristia é o grande momento de uma comunidade que tem fé. É o grande momento da vida da igreja. E para o senhor, né, que vive aqui o dia a dia dessa comunidade, que é inspirada, né, por Nossa Senhora da Assunção, o que essa devoção traz de especial para esse grupo de pessoas? Nós temos uma comunidade muito celebrante. As nossas liturgias aqui são ótimas, bonitas, bem feitas, bem preparadas, bem cantadas, bem devotas. Então eu acho que tudo isso se bebe dessa relação com Nossa Senhora. A mulher do silêncio, a mulher do sim, a mulher da contemplação, a mulher de Jesus, né? A mulher que está embebida pela presença de Jesus. Então eu acho que ela traz para a nossa comunidade, especialmente, uma liturgia muito eloquente, no sentido de uma liturgia muito piedosa. Certo, então, enfim, um grande exemplo, né, para o nosso dia a dia, Nossa Senhora da Assunção. Muito obrigada, Monsenhor Ademar, pela conversa aqui com o nosso telespectador do Chão e Paz, por nos receber aqui na paróquia. Eu quero agradecer também não só o Chão e Paz, a Luana, a equipe da Pascom, mas também a todos aqueles que nos acompanharam e dizer que essa igreja nunca fecha as portas desde as 6 horas da manhã até as 9 da noite, está sempre aberta. E durante a festa, acho que a noite também vai ficar aberta, porque muita gente vai ficar em vigília. Venha ver Nossa Senhora, venha ver nossa comunidade, venha celebrar conosco. O acesso aqui é um tanto difícil pela mobilidade de Salvador. Passar pelo Guatemi, pela ACM para chegar aqui em determinados horários não é fácil, mas é possível. Rua das Rosas, 467, no Itaigara. Nesta edição, você conheceu histórias dos padres Rosalvo dos Humildes e Jaciel Bezerra. Agora vamos mostrar a trajetória de Devanildo Jesus Ribeiro, que ainda será ordenado sacerdote no dia 24 de agosto em Cruz das Almas. O diácono Devanildo de Jesus Ribeiro será ordenado padre no dia 23 de agosto na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Cruz das Almas. Esse caminho começou com o desejo de ser ministro extraordinário da Eucaristia. Eu achava algo muito bonito levar Jesus Cristo para as pessoas doentes, as pessoas enfermas. Diante de uma vontade tão especial, foi orientado pelo padre da comunidade que frequentava a participar da pastoral vocacional. Fiquei falando para ele, eu não vou terminar o namoro, eu não vou acabar com nada, porque eu não quero ser padre. E ele deu uma risada. Você não sabe de nada, quando Deus quer, é Deus. Mas nessa experiência, ele ouviu uma frase que soou diferente. Eu estava num retiro e nesse retiro um padre que não estava escalado para estar ali, mas ele passou lá, um incentivo vocacional também. Ele disse, só vale a pena lutar nesta vida por um objetivo no qual por ele vale a pena morrer. Isso ficou na minha mente. Essas palavras provocaram uma profunda mudança na vida de Devanildo. O namoro, né? A namorada realmente foi muito compreensiva. A congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, que foi onde eu iniciei a minha caminhada vocacional do ponto de vista assim, mais concreto. Passou por ali um sacerdote da congregação dos Pobres Servos da Divina Providência e eu fui até Feira de Santana. Comecei a fazer uma vez no mês uma caminhada lá. Depois de 5 meses de caminhada, eles me convidaram para fazer parte da família religiosa
dos pobres servos da Divina Providência. Após a passagem pela comunidade dos pobres servos da Divina Providência, foi aprovado no aspirantado e começou a estudar filosofia. Fiz uma grande experiência em minha vida, que foi trabalhar diretamente com os meninos em situações de risco. Foi uma realidade muito complicada na minha vida, muito dura, mas ao mesmo tempo uma experiência de Deus. A gente tinha que ser tudo, tinha que ser psicólogo, tinha que ser pai, tinha que ser, irmão, tinha que ser professor, quer dizer, a gente tinha que ser tudo. E aí eu tentava conciliar isso também com meus estudos. Encerrada essa experiência, vieram os 4 anos no Seminário Central São João Maria Vianney, a casa de formação dos seminaristas, onde fez grandes amigos. Rosalvo dos Humildes e Jaciel Bezerra são alguns dos irmãos que ele conheceu nesse espaço, marcado por grandes encontros. Encontros de cada um consigo mesmo, com Cristo e com o outro. E não faltaram oportunidades para partilhar essas experiências. Mas era neste banco, cercado por árvores e expressões da natureza, que os diáconos gostavam de se reunir. Daqui, partem juntos para o mundo, todos com a mesma missão: servir a Deus onde receberem o chamado. O Chão e Paz fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de ficar por dentro do que acontece na nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.